Quer fazer parte dessa jornada? Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber as próximas histórias, deixe o seu like e o seu comentário e não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Só assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Vamos começar a história. Minha ex-namorada riu na minha cara e disse que meu ciúme era sinal da minha inferioridade. O silêncio que se seguiu mudou tudo. O que você faria se a pessoa que ama dissesse a pior comparação possível? Esta história narrada mostra como um silêncio pode ser mais poderoso que qualquer gritaria e como o respeito próprio é a base de qualquer relação. Da frase que destruiu tudo à reviravolta final que trouxe entendimento. O silêncio, que terminou tudo, quando ela comparou minha alma à sombra de um ex. Olá, comunidade. Sou o Edson, 28 anos, engenheiro civil. Preciso botar isso para fora de alguma forma, porque os últimos dias têm sido um turbilhão de emoções contraditórias. E tudo começou e terminou em um silêncio. Eu namorava a Diana há 2 anos. Foi um relacionamento que, na minha visão, era sólido. Tínhamos nossos altos e baixos, claro, mas eu realmente acreditava que estávamos construindo algo para a vida. Eu sou uma pessoa metódica, calma. Planejo estruturas, calculo cargas, penso na fundação antes de pensar na fachada. Talvez eu tenha aplicado essa lógica ao amor e falhado redondamente. O ponto de discórdia sempre foi o Maurício, ex-novo da Diana. Eles terminaram há cerca de 3 anos, mas mantinham uma amizade que, confesso, me deixava desconfortável. Não era um ciúme possessivo ou doentio. Era a sensação de que aquela presença era uma porta entreaberta para um passado que não me incluía e que parecia ter um brilho que o nosso presente, por vezes comum, não tinha. Eles não se viam com frequência, mas havia mensagens, memes, comentários em fotos. Ele é um cara bem-sucedido, dono de uma startup de tecnologia, viaja o mundo, tem aquele jeito descontraído e expansivo que eu, introspectivo e detalhista, nunca tive. A gota d'água foi um sábado atrás. Estávamos na casa dela, assistindo a um filme. O celular dela vibrou incessantemente. Era o Maurício mandando fotos de uma festa de inauguração de um hotel em Fernando de Noronha, onde ele estava a trabalho, ou lazer disfarçado. Ele estava sorridente, cercado de gente bonita e importante. Diana sorriu ao ver as fotos, comentou algo como, "Nossa, que vida!" E então olhou para mim ainda deitado no sofá de pijama, com uma tigela de pipoca no colo. Ela disse num tom que misturava provocação e uma pitada de desdém, "Ed, para de ficar com essa cara de preocupado. É só o Maurício mostrando o trabalho dele." Eu suspirei. "Diana, não é sobre o trabalho, é sobre a constância. Parece que esse passado nunca fica realmente no passado." Foi então que ela riu. Não foi uma risada feliz ou de cumplicidade. Foi uma risada curta, afiada, que saiu direto do fundo da garganta e pingou como ácido no meu peito. Ela se virou completamente para mim, ainda segurando o celular, e soltou, "Engraçado como você fica com ciúmes toda vez que o Maurício aparece. Talvez porque você não é o homem que ele é." O mundo não desabou. Não houve estrondo, houve um vácuo, um silêncio absoluto e gelado que sugou todo o som da sala, da rua, do universo. Eu simplesmente a olhei. Eu vi, pela primeira vez, além da mulher que amava. Vi a pessoa capaz de usar uma faca de comparação e cravá-la no lugar mais vulnerável que um parceiro pode oferecer. A sua autoestima, a sua própria sensação de valor. Ela deve ter visto algo nos meus olhos, porque a expressão dela mudou em segundos. A arrogância deu lugar a um piscar rápido, uma confusão. Ela tentou falar. "Ed, espera, eu não quis dizer exatamente, mas eu já estava em pé." A calma que me define, e que ela às vezes chamava de passividade, tomou conta de forma feroz. Era uma calma de aço, de concreto armado depois de curado. Nenhuma emoção transbordava. Eu só sabia, com uma clareza cristalina e devastadora, que ali havia uma rachadura estrutural irrecuperável. "Não", eu disse, minha voz estranhamente plana e firme. "Você quis dizer exatamente isso." E disse, "Obrigado pela clareza." Peguei minhas chaves e meu casaco. Ela tentou segurar meu braço e seu toque, que horas antes me aquecia, agora me fez contrair os músculos involuntariamente.
Edson, para, foi uma frase infeliz, eu estou estressada. Você está sendo dramático. Na porta eu me virei pela última vez. Não, Diana. Dramático é precisar humilhar quem está ao seu lado para se sentir importante. Eu não sou o homem que ele é. E aparentemente nunca serei. E você não é a mulher que eu pensei que fosse. Saí. O silêncio me seguiu até o carro e ecoou dentro de mim durante toda a noite. Não chorei. Sentei-me na varanda do meu apartamento e apenas fiquei ali, ouvindo aquele vazio ensurdecedor. Era o som de 2 anos desmoronando. Atualização 1. Olá, pessoal. Volto aqui porque muitas coisas aconteceram em 48 horas e ler alguns comentários, obrigado pelo apoio de verdade, me deu um pouco de clareza. Primeiro, o bombardeio de comunicação da Diana começou cerca de 12 horas depois que eu saí. Foram centenas de mensagens perdendo a fúria inicial. Você está exagerando. Vamos conversar como adultos. E migrando para o desespero. Por favor, me liga. Estou arrependida. Foi a pior coisa que já disse. Estou destruída. Eu não respondi a nada. O silêncio que ela quebrou com aquela frase, eu agora mantinha como minha única resposta. Não por vingança, mas porque simplesmente não havia mais palavras. Tudo que precisava ser dito, ela havia dito. No segundo dia, as ligações começaram a vir de números desconhecidos, amigos em comum. A melhor amiga dela, a Alessandra, deixou um voz chora que eu deletei sem ouvir até o fim. O cerco estava se fechando, tentando me forçar ao diálogo, ao confronto, ao resolve isso. Mas a engenharia me ensinou uma coisa. Quando um pilar central está comprometido, não adianta pintar ou colocar um papel de parede bonito. A estrutura vai ruir. Aquela frase foi mais do que uma ofensa. Foi a exposição de uma falha de projeto fundamental no nosso relacionamento. O desrespeito e a inferiorização. Hoje de manhã, decidi agir. Enviei uma mensagem curta e objetiva apenas para a Alessandra, que parecia a mais sensata do círculo dela. Alessandra, boa tarde. Entendo sua preocupação, mas não há intermediários para isso. O relacionamento de Edson e Diana terminou. Por favor, respeite minha decisão e meu espaço. Não entrarei em detalhes. Atenciosamente, Edson. Imediatamente após enviar, bloqueei o número dela e de todos os outros que tinham me contactado. Não foi um ato de covardia. Foi um ato de autopreservação. Eu precisava daquele silêncio para entender o que restava de mim depois daquela demolição. E no meio desse caos algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação do meu chefe, o Sr. Geraldo, um engenheiro aposentado que é uma lenda no escritório. Ele não sabia de nada, claro. Ligou para falar de um projeto antigo, de um complexo de pontes no interior, que eu havia trabalhado anos atrás e que estava sendo indicado para um prêmio de inovação sustentável. Ele disse com sua voz rouca: Edson, menino, seu trabalho naquela fundação, usando aterro reaproveitado, foi coisa de gênio. Silencioso, mas fundamental. Sem isso, a ponte bonita não se sustentaria. A ironia daquelas palavras naquele exato momento quase me fez rir, ou chorar. Silencioso, mas fundamental. Era isso que eu era? Seria isso suficiente? Desliguei e fiquei olhando para a planta baixa daquele projeto, pendurada na minha parede do home office. Eu havia construído algo que resistia, algo de valor. E de repente, aquele vazio dentro de mim começou a ganhar uma nova forma. Não era mais só ausência, era espaço. Espaço para algo novo. Mas a Diana não desistiu. À noite, ela foi ao meu apartamento. Eu vi pela câmera do interfone. Ela estava desarrumada, com os olhos inchados. Bateu na porta por um tempão. Eu fiquei parado na sala, imóvel, ouvindo os batimentos fracos. Ela chorou, sentou no corredor, falou sozinha. Eu senti uma dor profunda, sim. Amava aquela mulher, mas a imagem dela rindo e a frase cortante se sobrepunham a qualquer memória afetiva. Era como ver um estranho em desespero. Ela acabou indo embora após quase 1 hora. O silêncio no corredor foi ainda mais profundo. Sei que essa não é a última investida, mas pela primeira vez desde sábado, sinto que estou em solo firme, mesmo que seja o solo vazio de um terreno que precise ser reconstruído do zero. Atualização 2. 3 semanas se passaram desde o silêncio, como passei a chamar internamente. E caros desconhecidos do Reddit da hora, a vida deu uma daquelas voltas que nenhum de nós poderia escrever. Após a cena no meu apartamento, a Diana tentou mais 2 vezes.
Uma com cartas emocionadas jogadas na minha caixa de correio. Não li, joguei fora. Outra aparecendo no meu escritório. Nesta última, fui firme. Pedi à recepcionista para dizer que não a receberia e, se necessário, chamaria a segurança. A mensagem foi entendida. O assédio cessou. O foco virou para mim. Voltei à terapia. Mergulhei no trabalho com uma intensidade nova, mais saudável. Retomei a natação que havia abandonado. O silêncio, que antes era apenas dor, começou a se tornar um espaço de reflexão e, pasmem, de paz. Percebi o quanto eu me diminuía para caber na expectativa de ser mais como o Maurício, mais animado, mais impulsivo, mais grandioso. A verdade é que eu não sou. Sou analítico, sou planejador, sou a pessoa que você quer ao seu lado numa crise, não necessariamente numa festa. E isso tem valor. A reviravolta aconteceu há 4 dias. Estava em uma cafeteria perto do escritório, estudando um novo software de cálculo estrutural. Quando levantei para pegar um guardanapo, ouvi uma voz familiar atrás de mim. Edson, nossa, faz tempo! Era a Alessandra, a melhor amiga da Diana. Meu instinto foi se contrair, esperando mais um sermão ou um apelo, mas a expressão dela era diferente. Havia constrangimento, sim, mas também uma sinceridade cansada. Só vim tomar um café rápido antes da reunião. Posso me sentar por um minuto? Prometo que não sou mensageira de ninguém. Relutantemente, concordei. Ela tomou um gole do café e soltou direto ao ponto. Ed, eu não vim falar por ela. Vim falar por mim. E, de certa forma, para me desculpar. Fiquei em silêncio, esperando. O que ela disse para você foi imperdoável. Eu soube na hora, ela me ligou aos prantos. E eu, na primeira hora, tentei consertar, como você viu. Mas depois, pensando bem, vendo o seu completo afastamento, eu comecei a entender. Ela fez uma pausa. Diana vive há anos na sombra do Maurício. O término dele foi a maior rejeição da vida dela. E ela nunca superou. Ela não se via através dos próprios olhos, só através do olhar dele, ou da falta dele. E quando você chegou estável, bom, presente, ela inconscientemente tentou te colocar na mesma arena, para que você vencesse a disputa contra o fantasma dele, e assim validasse o valor dela. A frase não foi sobre você ser menos, foi sobre a doença dela de sempre precisar de uma comparação para se sentir viva. Aquilo foi um soco no estômago. De repente, a crueldade ganhava uma camada trágica e patológica. Ela está mal, Edson, realmente mal. Está fazendo terapia intensiva agora, finalmente encarando essas coisas. Mas eu não te digo isso para você voltar. Muito pelo contrário. Te digo para você seguir em frente sem nenhum peso na consciência. Você foi a vítima de um problema que ela carrega há muito tempo. Você sair daquela forma, com aquela dignidade silenciosa, foi o choque de realidade que ela precisava. Talvez você tenha, ironicamente, sido a pessoa que mais a ajudou a enfrentar seus demônios, justamente ao se recusar a aceitar o papel de capacho na comparação doentia dela. Fiquei atônito. Alessandra terminou o café. Eu sinto muito por nunca ter enxergado isso antes e por ter tentado te pressionar. Você é um cara excelente, Edson. E um dia, alguém vai olhar para você e ver a ponte inteira linda e forte e não vai se importar se a fundação é feita de aterro reaproveitado ou de mármore. Vai saber que é isso que sustenta tudo. Ela se despediu e foi embora. Fiquei ali parado por longos minutos. Sentia uma mistura de alívio, tristeza e uma libertação final. A Alessandra tinha razão. Não se tratava mais de quem era o homem maior. Tratava-se de eu ter sido íntegro com meus próprios limites. A minha recusa em aceitar a humilhação foi, no fim, um ato de respeito por mim e de uma forma distorcida por ela também, por não compactuar com o jogo doente dela. O capítulo de Ana está fechado, não com rancor, mas com a compreensão clara de que nossas histórias seguiram caminhos diferentes e que o meu precisa priorizar minha sanidade e minha autoestima. E sobre o futuro? Bom, o projeto da ponte foi oficialmente indicado ao prêmio. Vou viajar para a cerimônia mês que vem. E aquele silêncio dentro de mim? Agora ele é companheiro. É o som de um canteiro de obras após um dia produtivo. É o espaço onde, tijolo por tijolo, estou reconstruindo a mim mesmo. Não para ser o homem que o Maurício é, ou que a Diana queria, mas para ser simplesmente e completamente o homem que o Edson é. E por enquanto isso é mais do que suficiente. Obrigado a todos que acompanharam este desabafo.
A obra, como sempre, continua. Não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.